Bom, a gente acompanhou com muita proximidade a história da cadeirada do Datena no Pablo Marçal. Isso está rendendo até agora, até a gente trazendo ali ontem o resultado da pesquisa, né, de intenção de voto que mostrou uma subida de Datena e uma queda de Marçal após a cadeirada. Hoje há muita expectativa do que possa vir aí no Datafolha, que vai captar justamente a percepção do eleitor em relação a essa cadeirada. O Datafolha saiu hoje à tarde. Como você sabe, você vai acompanhar quase que imediatamente a hora que sair na nossa página do UOL e depois com a repercussão aqui, mas há muita expectativa do que possa vir no Datafolha. O que chama a atenção é como o Datena está explorando este episódio na propaganda eleitoral no rádio. Ele colocou lá uma peça na sua propaganda do rádio. Eu ouvi hoje pela manhã, fiquei muito impressionada. É um locutor da campanha do PSDB questionando o ouvinte o que ele faria se ele fosse provocado como influenciador. E termina dizendo: Datena fez o que você pensou. Vamos assistir esse áudio que eu acho extremamente forte, áudio da campanha do PSDB no rádio que está bombando hoje em São Paulo. Preste atenção. O que você faria se alguém dissesse isso pra você na frente de milhões de telespectadores e na frente da sua família? Da pena, a gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias pra me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem nem pra fazer isso. Pois é. O Datena fez o que você pensou. Federação PSDB Cidadania. Datena, prefeito 45. Vice, José Aníbal. E aí, hein, ô Josias? O Datena fez o que você pensou. Quer dizer, eles realmente estão explorando a cadeirada como algo positivo para a campanha de Datena. E não é nem disfarçado, não. É escancarado pelo jeito. Objetivamente, é muito triste que isso ocorra, né, Fabíola? É triste que um candidato precise utilizar uma cadeira para se fazer notar, né? O Datena poderia até elevar a sua estatura se ele subisse na cadeira, mas todos sabem, ele usou a cadeira para atirar como uma arma contra o seu rival. Atirou na cabeça do Pablo Marçal, que se defendeu ali com o braço e tal. Então, esse é o primeiro ponto. Muito triste que isso tenha que ocorrer. Mais triste ainda que um partido político que tem história, hoje está semi-morto, com um pé na cova, que é o PSDB, mas tem história, uma história de respeito à democracia. Muito triste que esse país abrigue esse tipo de estratégia. Agora, do ponto de vista político, objetivamente, a cadeirada serviu aos propósitos do Datena, que vinha definhando na pesquisa. Ele, inclusive, estava numa fase muito difícil da campanha dele, chegou a chorar numa sabatina nossa aqui do UOL com a Folha, né? Então ele estava ali descendo a ladeira na campanha. De repente, ele recobrou a iniciativa, sentiu que a cadeirada deu a ele um vigor, subiu, ele deu um soluço na pesquisa. Não se pode dizer que ele cresceu, porque ficou na pesquisa Quest. Vamos verificar depois o Datafolha, como é que se comporta, mas na pesquisa Quest ele ficou abaixo até da margem de erro, né? A margem de erro de 3 pontos, ele oscilou para cima 2 pontos. Mas, de todo modo, para quem estava ladeira abaixo, se você encontra uma perspectiva de respirar, isto é um ganho. Por isso ele está explorando. E a exploração não vai servir aos propósitos do Datena, que, francamente, há 2 semanas do primeiro turno, é pouquíssimo provável, pode-se dizer até impossível, que o Datena esboce uma reação que o faça retornar, como já esteve, em posições mais altas da pesquisa, com alguma chance de disputar, disputar uma vaga no segundo turno. Isso não vai acontecer. Mas, ao esticar o efeito cadeirada na propaganda eleitoral, o Datena prejudica muito o Pablo Marçal. Porque, se serviu aos propósitos do Datena, a cadeirada deixou o Marçal zonzo.
literalmente zonzo. Primeiro porque ele tentou explorar a cadeirada para se fazer de vítima. E aí apareceu nas redes sociais, ali deitado na maca, numa ambulância, com respirador, como se estivesse até, como se fosse um paciente gravíssimo no hospital, se deixou filmar também e tal. E isso ficou muito ruim para ele, porque logo saiu. Primeiro, ele estava usando uma pulseirinha, que era a pulseira verde de pacientes que não têm gravidade. Depois saiu a nota do hospital dizendo: olha, teve ali uma luxação no tórax, no pulso, mas nenhum reflexo grave, ou nenhuma consequência grave. Então ficou desmoralizada a estratégia dele. E pela primeira vez, Fabiola, graças à cadeirada, pela primeira vez, o Marçal ficou de ponta cabeça no seu habitat natural, que são as redes sociais. Ele passou a receber críticas até dos seus próprios seguidores, né? Que enxergaram naquela fragilidade algo que não ornava com o personagem, um personagem que ensina a dar murro em tubarão, é um valentão, é um machão. Essa figura do machão foi como que conturbada pelo próprio Marçal. Ele aí viu que não pegou bem, se reposicionou em cena e já saiu do hospital ironizando a cadeirada e prometendo partir para cima, retomou o discurso belicoso. Mas esse vai e vem deixou mal o Marçal. E assim como o Datena oscilou para cima, ele oscilou para baixo, caiu 3 pontos nessa pesquisa da Quest. De novo, vamos ver como se comporta no Datafolha, né? Então, como disse, a estratégia do Datena não será usufruída por ele. Ele está aí fazendo o papel dele até o final da campanha. Ficou um pouco mais bem posto, porque estava ladeira abaixo e agora está olhando para cima, né? Mas ele prejudica essencialmente a estratégia do Pablo Marçal e, em consequência, favorece quem está disputando ali a liderança com o Marçal, o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos. Então, quem vai se beneficiar dessa estratégia do Datena e do PSDB são os dois líderes, os dois que disputam com o Pablo Marçal uma vaga no segundo turno e hoje com mais condições de chegar lá, o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos, Fabiola. Vamos lá, ô Sakamoto, como é que você analisa aí essa estratégia da campanha do Datena em explorar a história da cadeirada? Eu achei essa frase que ele está colocando no rádio muito forte, né? Datena fez o que você pensou, né? Eles captaram isso no entendimento de parte dos eleitores, principalmente pelos comunicados ali nas redes sociais e os comentários, e estão explorando isso. Isso pode fazer com que Datena suba ainda mais? Fabiola, como a gente está comentando desde que aconteceu, né? Preciso ver ver como é que as pesquisas vão reagir de uma maneira geral e entender, né, pelo pacote das pesquisas, vai sair o Datafolha, tudo, como é que houve essa reação. Agora, do ponto de vista, depois a gente analisa do ponto de vista da frase, significado, desdobramentos, mas, claro, concordo com o Josias, politicamente, o uso disso atende a uma pesquisa, né, a pesquisa de opinião, a avaliação qualitativa e quantitativa dos próprios membros da campanha da Atena que perceberam que, não só da campanha da Atena, da campanha dos adversários também, que perceberam que a população, uma parte significativa da população, pelo menos uma população disposta a votar no Datena, gostou. Né? O Datena, ele é um jornalista, ele é um apresentador, ele passa o dia falando dos problemas da cidade, fala de questões de segurança pública, tanto é que a segurança pública está no centro do discurso de campanha dele. Ele não está procurando exatamente convencer com essa campanha um eleitorado muito distante. Ele quer convencer o pessoal que acompanha e sabe quem é Datena. Né? O Datena, ele tem essa discussão de, olha, olha, vou para cima, tudo isso mais. Ele mesmo falando com a gente, dando entrevista, conversando também de forma privada, ele fala que ele sabe que ele errou, mas ele não se arrepende. Ele errou, mas faria de novo porque fala que teve a honra atingida. Essa dobradinha, né, que ele sabe que errou, e na caminhada, quando as pessoas estavam indo falar com ele nas ruas nos últimos dias, ele comentou, olha, eu não acho tão legal ser parabenizado por conta
conta disso, etc. e tal. Mas uma coisa é a percepção individual do candidato, e ele sabe que errou, e ele fala isso para os jornalistas, ele é incomodado. A outra coisa é o que a campanha vai usar. A campanha percebeu que isso tem tração na sociedade e vai usar. Percebeu que tem tração junto ao eleitorado potencial do Datena, que espera dele como candidato que seja uma reprodução dele como um apresentador, que vai ser usado. Né, que vai ser usado, né? E do ponto de vista político, né, para utilizar a política exatamente pensando na política como instrumento, né, de alcance de manutenção de poder, como diria Nicolau Maquiavel em Um Príncipe, isso tá certo. Do ponto de vista da virtude política, entre aspas, né, isso tá certo. Né? Por quê? Porque isso aí tem um potencial de aumentar a votação do Datena e, por conseguinte, de reduzir a de Pablo Marçal. Do Datena ser colocado como aquele cara que bota o outro no eixo, que bota, sabe, como ele mesmo falou, a pessoa que rouba, que é condenada por furto, no eixo. Já que a justiça não vai fazer, eu vou fazer. Aí você vai falar o seguinte: poxa, mas isso não é pesado? Isso é pesado. Isso é tão pesado que o próprio Datena diz que errou e diz que não sente a vontade de ser reconhecido na rua e aplaudido por conta da cadeirada, né? Mas isso, ou seja, por que isso é pesado? Porque é óbvio que você usando isso como anúncio, como anúncio eleitoral, você acaba, na verdade, talvez promovendo a ideia de que questões e problemas são resolvidos na base da porrada, né? E acaba, inclusive, a repetição final com aquela frase 3 vezes, né? Você não é homem, né? Você não é homem, você não é homem. Em nós que fomos criados no caldo machista da sociedade, né? Eu não me excluo, né? Porque fui criado nesse caldo, né? Desperta os sentimentos mais primitivos para citar Jefferson Roberto, sabe? Então, o que acontece? Isso mexe, né, com quem foi criado nesse caldo machista, e a pessoa fala, porra, Datena tinha Mais triste, razão. né, Né? o Sakamoto, se a gente Não, olha, exatamente. porque Isso não é é à esse toa, caldo só para machista. finalizar. É. Exatamente. Esse caldo machista. Só para finalizar, desculpa, eu me alonguei, mas o fato é que esse é o ponto. Essa peça de publicidade pega e explora coisas baseadas em pesquisa e baseadas no que somos nós, não naquilo que necessariamente nós gostaríamos de ser. Né? E esse é o grande problema, porque é triste, mas ao mesmo tempo é efetivo. É triste porque nós estamos agindo para que sejamos menos machistas, para que nós sejamos menos bate e porrada, para que acreditemos nas instituições como resolvedoras de problemas, né? Resolvedoras de problemas. Mas na prática, a gente acaba caminhando para um outro lado. E o Vai motivo ter da cadeirada foi uma... justamente uma questão relacionada ao machismo, né? Porque ele foi acusado de Não, assédio por uma mulher. O que me chamou bastante atenção é que com a cadeirada da Atena conseguiu dar uma cadeirada nesse assunto também, porque o assunto acabou virando a cadeirada, né? E esse caso desse assédio sexual é uma história muito mal contada, vamos combinar, né? É uma história mal contada. E foi arquivada por falta de tempo, não, e né? você sabe, Fabiola, que se o Marçal fosse um personagem razoável, ele teria mencionado isso, que era um assunto passível de menção num debate, porque houve uma acusação de assédio, e essa acusação de assédio foi feita numa época em que havia uma legislação no Brasil, aliás, uma legislação imbecil, que limitava o prazo para a denúncia em 6 meses. E a denúncia foi formalizada dias antes dessa legislação ser modificada. E aí até os advogados do Datena utilizaram esse argumento. Olha, houve uma mudança na legislação, mas a lei não pode retroceder para prejudicar um acusado. Só pode retroceder para beneficiá-lo. E o caso foi arquivado. Então, o Marçal, se fosse um personagem razoável, ele teria apresentado o fato como o fato é. Olha, houve uma acusação, houve um arquivamento, mas ficou no ar a dúvida, houve ou não houve o assédio, mas ele chega e trata o assédio como estupro, né? E não estamos falando de estupro, estamos falando de assédio. Então, e ele dias antes já estava anunciando que utilizaria o debate para produzir uma grande baixaria. E aí, esse é o paradoxo da cena, não é? Porque um personagem que se utiliza da baixaria e da meia-verdade, sendo que ele sempre valoriza a metade mentirosa,
Então, ele se utiliza desses expedientes para desestabilizar os seus adversários. Ele foi desestabilizado pela sua própria técnica, elevada a potências extremas, porque o Datena, ao dar no Pablo Marçal uma cadeirada, ele foi mais Marçal do que o próprio Marçal, e aí desestabilizou o Pablo Marçal. Pela primeira vez, o Pablo Marçal ficou sem rumo na campanha, e ele tentou explorar de um jeito a cadeirada, ele claramente não estava preparado para aquilo, embora ele imaginasse uma reação, nunca imaginou que o Datena fosse dar uma cadeirada nele. E aí ele foi tentar explorar de um jeito, o seu próprio público rejeitou aquela exploração, a vitimização, aí ele se reposiciona em cena, mas o fato é que ele não ficou bem, ele ficou zonzo, né? Então é muito paradoxal que o Pablo Marçal, que utilizava de subterfúgios para desestabilizar os seus adversários, tenha sido ele próprio desestabilizado por uma cadeirada. Então o Datena foi Marçal elevado à última potência e conseguiu desestabilizar o próprio Marçal. E aí a gente vê que se não tem muito impacto o programa eleitoral como um todo na televisão, essas pílulas que são diluídas ao longo da programação, tanto no rádio e na TV, elas têm beneficiado esses candidatos que têm esse tempo, né? Principalmente Ricardo Nunes. Hoje a do Ricardo Nunes contra Pablo Marçal é fortíssima também no ataque à questão religiosa de Pablo Marçal. Eles pegaram uma frase do Pablo Marçal falando que a Igreja Católica matou muita gente. E eles colocam isso em repetição, em looping, assim. É uma coisa muito assustadora de você ficar ouvindo. Você liga o rádio, você ouve isso inúmeras vezes.